A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para que você receba os nossos vídeos de primeira mão. Hoje, 10 de dezembro de 2023. Estamos aqui na Espanha para gravar mais um vídeo para o canal neste dia de hoje. Um dia de bastante frio, mas aqui estamos mais uma vez para trazer assuntos magníficos da nossa fé, assuntos que estejam alinhados ao nosso coração, alinhado também às Escrituras Sagradas. E neste dia de hoje nós vamos trazer aqui um vídeo impactante. A diferença do culto da CCB para o culto apostólico. Irmãos, o nosso assunto aqui é um assunto que diz respeito, como a Bíblia nos ensina sobre como adorar a Deus. O primeiro texto está lá em João, capítulo 4, versículo 23, que é a entrevista da mulher samaritana com Cristo, capítulo 4, verso 23. Abra aí a sua Bíblia. Qual foi a palavra que Cristo falou para a mulher samaritana? Cristo diz assim, mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque a este o Pai procura para seus adoradores. Então, é o primeiro texto, adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração que seja de acordo com os padrões bíblicos, em verdade e em espírito, porque tem que haver não com emoções, não com sentimentalismo, mas tem a ver com a nossa vida, a nossa ação da nossa vida, em resposta aos benefícios que Deus tem feito na nossa vida. Primeiro, vamos entender o seguinte. Atos 5:42 diz que a casa dos convertidos era usado como local de adoração e ensino, identificando o como cristão na comunidade. Atos 20:20, o equilíbrio do programa, ensinando tanto na reunião pública quanto na família. Romanos 16, verso 3 e 5, Priscila e Áquila recebiam em sua casa um grupo, a igreja de cristão de Roma era composto desses vários grupos no lar. Atos, 1 Coríntios
capítulo 16, 19, quando estava em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim, viviam a igreja cristã durante a semana. E a igreja se reunia nas casas. E no dia do Senhor se ocorria a reunião num só local. O dia do Senhor era o domingo, o primeiro dia da semana, onde se reuniam no lugar específico. Agora, durante a semana, eles se reuniam, era um culto doméstico, em casa. E a igreja se reunia num só local. Veja Colossenses 4,15, o culto no templo, Atos 2 e 7. Agora vejamos aqui, Atos 27, né? Como é que era a reunião. Atos, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, devia seguir viagem no dia imediato. Exortávamos, se prolongou o discurso até a meia-noite. Então, irmão, a Santa Ceia na Igreja Apostólica era todos os domingos. Todo o dia primeiro da semana se celebravam a ceia do Senhor. Agora nós vamos ver aqui 1 Coríntios 10, 14 ao 22. 1 Coríntios 10, 14 ao 22. Nós vamos ver aqui a celebração da ceia do Senhor, como é que os discípulos, os apóstolos se reuniam. Abra aí a sua Bíblia, 10, 14 ao 22, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da benção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um só pão, considerai o Israel segundo a carne. É certo que aqueles que se alimentam do sacrifício não são participantes do altar. Que digo, pois, que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes digo que as coisas que eles sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis vós beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou procuramos, ou provocaremos eles no Senhor? Somos caso mais forte do que ele? Então, Coríntios, capítulo 10, do verso 14 e ao 22. Então, como diz aqui, a igreja é um só corpo, é um só pão. Por isso que é necessário, para participarmos da Santa Ceia, nós estarmos com o coração limpo. Ok, irmão, a expressão do apóstolo é como você pega o trigo, os grãos de trigo, depois você moe ele, e aí são todos misturados. Vira uma só massa. Quando participamos da Santa Ceia, participamos ali no corpo de Cristo, de um só pão, querendo dizer uma só massa.
Então, representamos que ali nós somos um na comunhão. E se nós não estamos com rancor, com ira no nosso coração, né, aí nós vamos participar indignamente daquele ato solene, porque aí não é mais separado, é os grãos moídos, é o contexto simbólico, o grão moído se torna uma só massa. Então somos uma só massa e um só corpo em Cristo Jesus. Então temos que estar aqui na comunhão. Mas vamos no outro aqui. A reunião como ato de fraternidade entre os irmãos. Os elementos do culto neotestamentário. A leitura da pregação é Colossenses 3:16 e Timóteo 2 Timóteo 4:2. Explicar, olha, primeiro o elemento do culto. O elemento do culto é a leitura e a pregação. Primeiro, explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Segundo, dar orientação sobre como devemos viver e agir como cristão. Terceiro, edificar a igreja. Quarto, levar as pessoas à fé. Quinto, consolar e animar os que estão em dificuldade. Quinto. Agora vamos aqui o sexto, consolar. O sétimo, tirar as pessoas da inércia. Agora nós vamos entrar aqui no texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16, porque na congregação é ensinado que um culto é hora e meia, né? Tem os 3 hinos, tem a oração, depois da oração tem o testemunho e depois a palavra. Então, é ensinado que o culto é hora e meia. Só isso está totalmente contrário ao ensino apostólico. O ensino apostólico, o culto, ele não se estendia só ao momento de adoração ali dentro do templo. Ele se estendia a toda a vida das pessoas. Vejamos aqui Colossenses 3:16. Vamos ver o que a própria Escritura diz para nós. Ele começa falando do culto, né, em Colossenses 3:16, e vai terminar lá no capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ver aqui Colossenses, primeiro, capítulo 3, verso 16. Aqui, verso 16, já. Habite, vamos ler aqui, ó. Habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo quanto fizeste, seja a palavra em obra, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Ó, aí, irmão, termina aqui este texto do 3, verso 16, 17. Agora, ele vai continuar estendendo esse culto até as famílias. Veja bem, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais,
Não irritei vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Servos, obedeci em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servido apenas sob vigilância, visando não somente agradar os homens, mas em singeleza do coração, temendo o Senhor. Tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para com homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz distinção receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoa. Senhor, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes o Senhor no céu. Agora, vamos, o 4 do verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ação de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a palavra, porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também está algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para o que estão de fora, aproveitai a oportunidade, vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, mas para saberdes como os deveis responder a cada um. Então, irmão, nós vemos aqui Colossenses do 3, do 16 até ao 25, e depois Colossenses 4 e 2 até o 6. Então, aqui fala do culto a Deus. Ele se estendendo a nossa vida material, a nossa vida literal, se estendendo o culto no casamento, se estendendo aos filhos, se estendendo ao trabalho. Não é por isso que quando estivermos fazendo qualquer coisa ao patrão, ao empregador, fazemos não como a ele, mas como a Deus. Aí está falando de quê? Da ação da vida, está falando do caráter, está falando do bom testemunho, está falando dos bons frutos. Então tudo está inserido no culto, está inserido na nossa vida secular. O nosso culto, ele não é só hora e meia, irmão. O culto, ele se estende a toda a nossa vida secular. Aonde temos que estar como servos de Deus, praticando o que é bom, praticando o que é reto, andando no ambiente da santificação. Tudo isso é parte do culto divino. Agora, na CCB, eles falam que o culto é só ali, hora e meia. Mas a Escritura não, irmão. A Escritura, o culto divino, ela não tem muito a ver com as emoções, com o sentimentalismo do culto. Na Bíblia, o culto tem a ver com a nossa ação de vida, com o nosso comportamento, com a nossa postura de vida. Porque é isso que está inserido lá em João 4 e 23. Adorai a Deus em verdade e em espírito. Né? Querendo dizer que nós temos espírito, então em todo lugar temos que estar produzindo o fruto do espírito. Né? E isso que quer dizer? Não quer dizer que é em espírito, que a pessoa está no ar temporal, fora de si, naquele êxtase. Não, irmão. O culto aqui tem a ver com uma resposta. Nós respondemos com a nossa vida, com o nosso ato
de cristão, de comportamento cristão, aos benefícios de Deus. Veja o que diz Hebreus 13, 15. Os Hebreus. Vou ver aqui, Hebreus, capítulo 13, verso... Vamos ver aqui, verso 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. É o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Por meio de Jesus Cristo. E o culto tem que ser cristocêntrico, não egocêntrico. Na congregação, nós congregamos, o culto, ele gira em torno do povo, em torno da igreja. O povo vai na igreja só para ouvir profecia, para ouvir revelação, entendeu? Pregação, se Deus está com ele, se Deus vai abrir uma porta, né? Se ele está prosperando, e Deus vai prometer que vai fazer um milagre na vida dele, que vai interagir na sua vida, sabe? Isto é culto, irmão, é um culto egocêntrico, girando tudo em torno do povo. É esse o culto na Bíblia, era esse o culto apostólico? De maneira nenhuma, meu irmão. Este culto que gira em torno do povo, em torno da necessidade do povo, não é um culto para Deus. É um culto humano, humanista, egocêntrico. O culto apostólico, o culto do Novo Testamento, o culto ali, o centro, a centralidade era Cristo. E não o povo. Isso daí tudo girar em torno do... Todo dia o povo tem que buscar a palavra. Irmão, só teve 43 anos que eu tenho dentro da congregação, só teve 3 vezes que eu fui consultar a Deus sobre um assunto específico. Entendeu? Por quê, irmão? Porque nós temos a Bíblia aqui, ó. Ela é a nossa regra de fé e conduta. É nela que nós encontramos toda a resposta para direcionar a nossa vida. Agora, não é dizer que nós não devemos buscar uma palavra. A igreja primitiva, Atos 13, verso 2, diz lá que os apóstolos jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado, com jejum e oração. Eles foram ali buscar uma resposta, uma palavra, para um tempo específico. Agora, este vício de buscar palavra, todos os cultos dentro da igreja, não tem nenhuma fundamentação bíblica, irmão. Não tem. Não tem. Os apóstolos, os patriarcas não faziam isso, está escrito lá em Gênesis que Abraão ficou 20 anos. Com 20 anos Deus falou com ele e ficou 20 anos sem Deus falar com Abraão. E Abraão andou esses 20 anos direcionado por aquela palavra que Deus tinha falado com ele. Agora, isto daí, o povo e todo dia na igreja, buscar a palavra, irmão, isso é culto egocêntrico. É um culto, não um culto a Deus, um culto que gira em torno dos homens. Nós vemos lá em Juízes capítulo 6, o encontro, a vida sob o aspecto de Gideão, filho de Joás,
o abiesrita, é que ele estava malhando um trigo ali, para salvar-o das mãos dos midianitas, porque os midianitas estavam escravizando Israel por 7 anos. E aí o anjo apareceu para ele, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou, como que o Senhor é conosco? Cadê o que os nossos pais nos contaram? Deus nos desamparou, nos entregou na mão dos nossos inimigos. Então, irmãos, ele falou assim, se tu és mesmo que fala comigo, fica aí que eu vou buscar um presente para ti. Gideão fez um bolo, matou uma vaca lá, trouxe a carne, colocou a carne, tudo ali na penha, cima, e o anjo tocou com o cajado na pedra, fogo saiu dali, queimou todo aquele holocausto, e ele subiu a Deus. Então, ali foi um culto a Deus. Gideão não foi buscar, Gideão foi levar, irmão. Diz na palavra que ninguém comparecerá perante o Senhor com as mãos vazias. Então, ele foi levar. O adorador, a missão do adorador é levar, irmão. Foi isso o problema de Caim, que nós encontramos aqui em Hebreus. O problema que Deus não recebeu a oferta de Caim foi algo, não foi porque ele ofereceu as frutas, não, irmão, foi algo que estava na sua própria essência. O culto, ele não começa, irmão, na hora que nós entramos dentro do templo. O culto começa desde quando nós amanhecemos. Hoje amanhecemos. Temos que produzir algo dentro de nós para levar a noite para Deus. Vamos ver aqui Hebreus. Então, irmão, Gideão, ele não foi buscar, ele foi levar. Isto é o culto bíblico, é o culto do Velho Testamento e o culto do Novo Testamento. Não tem esse sentimento, não. Eu vou buscar, não. A missão do adorador é levar algo que foi produzido dentro dele. Foi isso que Gideão levou. E ele estava, irmão. Israel estava em miséria. A casa do seu pai estava toda em miséria. E ele pegou o que tinha no rebanho, fez um bolo e levou para o anjo. Ele foi levar. Ele não foi buscar. Então, Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui para nós encerrarmos. Aqui, qual foi o problema de Caim? O problema de Caim, ele não estava na oferta. O problema de Caim estava no ofertante. Vamos ver aqui, ó. Pela fé, Abel, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior, excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Aqui fala que Deus ofereceu a oferta de Abel, não foi porque era uma ovelha. Diz que ele ofereceu porque Abel tinha um padrão de justiça, tinha um padrão ético, moral dentro dele. Isso daqui foi a causa porque Deus recebeu. Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Porque ele era justo. Quer dizer, ele tinha um padrão de justiça que ele seguia dentro dele.
pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque obteve testemunho de ser justo. Ele obteve o testemunho que ele tinha uma vida justa, uma vida íntegra. Por isso que ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Querendo dizer que as suas ofertas, ele estava oferecendo, as suas ofertas estavam alinhadas ao padrão de justiça que ele desenvolvia diariamente diante de Deus. Era característica de um verdadeiro adorador. Então, irmãos, as coisas, o culto, ele vai além do templo. Ele entra na nossa vida diária. É por isso que do mesmo jeito que nós temos que ser na igreja, nós temos que ser fora. Nós temos que ter um padrão diante da sociedade, no meio dos pagãos, no meio dos ímpios. Nós temos que estar andando, trabalhando na nossa vida, como se nós estivéssemos dentro da igreja, adorando a Deus em verdade, porque o culto tem que ser de acordo às verdades bíblicas e em espírito, porque o Espírito Santo é ele que produz o caráter de Cristo em nós. Então tudo isso faz parte do culto. Então o culto não é só hora e meia, é 24 horas, toda a vida. Ou seja, na escola, ou seja, na faculdade, ou seja, no trabalho, ou seja, dentro até de uma academia, aonde você estiver, tem que ter os requisitos de um servo e de uma serva de Deus. Isso, irmão, é o culto público. O culto que nós adoramos a Deus, ele se estende por toda a nossa vida, tanto a vida espiritual como a nossa vida literal e material. Então, o culto ele tem que ser cristocêntrico, não egocêntrico, girando em torno do povo. Desde o tempo que eu coloquei esses princípios da minha vida, estes métodos divinos de ser um adorador bíblico, ser um adorador de acordo com a Escritura, a minha vida mudou, irmão. Mudou. Sabe? Uns 30 anos que eu saí desse sistema aí dos anciães, desta doutrina oral, desse formato de todo dia buscar palavra na igreja. Saí desse formato porque vi que não tem nenhum alinhamento bíblico. Desde que me encaixei dentro dos padrões apostólicos, a minha vida tomou outra dimensão. Então fique com Deus, a paz de Deus e o ósculo santo nos vossos corações.